Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei que hora você está assistindo, mas seja bem-vindo ao Fato Podcast. Hoje vamos falar um pouco mais sobre espiritualidade, vamos falar de mediunidade e também um pouco mais conhecer o que é a doutrina do amanhecer ou o Vale do Amanhecer, que foi desenvolvido, criado por Dona Neiva, conhecida também como Tia Neiva, no início da década de 60, quando ela teve uma visão e dessa visão recebeu uma missão espiritual aqui na Terra. Então a gente vai conhecer isso e muito mais com o nosso convidado especial desse episódio de hoje, que é o Alfredo Lepals. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem. Seja bem-vindo, um prazer te conhecer. Obrigado, Ramon. Alfredo, você é trino regente e coordenador dos templos do Espírito Santo, é isso mesmo? Exatamente. Esse sou eu. É um prazer estar aqui com a sua audiência, prazer estar aqui com você. Vamos conhecer um pouco da sua vida. Falando um pouco dessa doutrina que eu tanto amo. Eu sou nascido em Vila Velha, vivi em Cariacica muito tempo, mas voltei para Vila Velha logo depois. Trabalho na área de segurança eletrônica, tenho uma pequena empresa de segurança eletrônica. Desde quando que você conheceu a doutrina do amanhecer? Muito menino. O que te levou aí a... Foi através da minha mãe, de uma irmã da minha mãe que teve sérios problemas, desequilíbrio espiritual fortíssimo, margeando, esteve muito próximo ali da loucura, vamos chamar assim. Desestabilizou praticamente toda a família e não encontrávamos socorro. Minha mãe acompanhando ela, batendo de porta em porta de vários lugares, tentando... Buscando uma solução, buscando uma ajuda. E por intermédio de uma amiga da família, fomos levados até o Vale do Amanhecer, isso lá no final dos anos 80. Aí foi aqui no estado ou lá em Brasília? Não, foi lá em Vila Velha, no templo de Vila Velha. Tem um templo, né, em Vila Velha. Isso. Bom, o papo tá ótimo, mas deixa eu dar um recado rapidinho a você que chegou agora no canal. O nosso Jornal Fato é um dos últimos do Espírito Santo e do Brasil impresso e você pode receber na sua casa através da assinatura. Basta você clicar nesse QR Code que está aparecendo na tela, entrar no nosso canal do WhatsApp e também pedir a sua assinatura do jornal impresso para você receber na sua casa, na sua organização. Enfim, vale a pena. E o papo de hoje é muito interessante, é sobre a doutrina do amanhecer, que fala justamente do Vale do Amanhecer. Nosso convidado, que é o Alfredo Lepals, que é o coordenador dos templos aqui no Espírito Santo, está contando para a gente como é que ele chegou lá, né, na doutrina do amanhecer. E aí, sua mãe ajudando essa amiga... Essa minha tia, irmã dela, chegamos na doutrina. Dela chegou lá. Minha tia começou no primeiro dia, já teve os atendimentos, né, foi atendida. E já no primeiro dia, uma mudança considerável no comportamento dela. Né? Já de imediato? Já no primeiro dia. E como um tratamento ela foi sendo acompanhada. E curiosamente, minha tia conseguiu alcançar a sua cura, mas quem foi convidada a participar, integrar a doutrina, foi a minha mãe. Minha mãe que foi convidada, minha mãe... Se identificou também, gostou? Começou o desenvolvimento, né? E se firmou como uma médium da doutrina. E eu acompanhando minha mãe, eu e meu irmão... Foi aprendendo, né? Isso, foi aprendendo. Tem um desenvolvimento mediúnico, tem uma série de etapas a serem cumpridas, né? E eu e meu irmão muito pequenininho. Mas depois meu irmão foi ficando mais velho um pouquinho, decidiu não seguir a doutrina. Sim. Minha mãe nunca cobrou, nunca forçou. É uma questão também, além de ter a missão, de ter a mediunidade, da tomar a decisão, é isso? Isso. De seguir ou não, isso, que é facultado, né? É o livre-arbítrio, né? A decisão de exercer a sua faculdade mediúnica continua sendo sua. E o que é a doutrina do amanhecer? Conta pra gente assim em detalhes aí, como que é, sincretismo, né? O que tem a ver com kardecismo, espiritualidade, ou não tem, né? O que tem a ver com a força cósmica do universo, né? Talvez portais para outras dimensões. Explica pra gente, para o povo de casa entender. Então, Ramon, a doutrina do amanhecer é uma doutrina cristã, né?
Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o governante desse universo, né? É por ele que existimos e tudo se realiza, né? A doutrina, ela tem por objetivo acolher aqueles que vivem as suas incompreensões, né? Oferecer uma ajuda para dores que estão para além do aspecto físico. Então nós temos dores hoje de pessoas no seu íntimo, de não se compreenderem, não compreenderem aquilo que está à sua volta ou não aceitarem. E a doutrina busca oferecer a eles um caminho de se encontrar, um caminho de se esclarecer, um caminho de evolução através daquilo que Jesus deixou, né? Que é a prática incessante da caridade. A evolução está diretamente atrelada à prática da caridade. Oferecer àquele que sofre um pouco mais do que eu o meu amor, o amor incondicional. Oferecer a quem está incompreendido, aquele que está buscando a luz do esclarecimento, firmar Jesus no coração dele. Que Jesus esclarece, que Jesus conforta e que por Jesus nós temos um caminho possível para as nossas evoluções. Muito interessante. E então, problemas familiares, problemas de casais, problemas que as pessoas têm. A gente está agora no Setembro Amarelo, que é um mês muito importante para se falar da importância, o valor da vida. Pode ajudar também as pessoas a lidarem com esses desafios? Pode. Assim, a gente não promete nenhuma... Não promete milagre. Não promete milagre, muito pelo contrário. Sim, sim. Né? É importante a gente falar isso porque no mundo de hoje, né, se prometem tantas coisas, né? Ainda mais no mundo de Mas vocês mostram cortes, que né? Conseguem mostrar um caminho. Hoje, por exemplo, as pessoas... Muitos problemas a níveis de depressão, de ansiedades... que são problemas que ainda carecem de muito entendimento, né, para suas curas. A doutrina, no aspecto religioso, no aspecto de ajuda, oferece o acolhimento da palavra, do consolo, de permitir que esta pessoa que sofre tenha o recurso de falar o que sofre abertamente, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhuma crítica, né? Exacerbada ou mínima que seja, para com os trabalhos que nós temos. Então você chega até um templo da doutrina, você vai encontrar o acolhimento já na porta, né? Nós chamamos de recepcionistas, eles vão conduzir esse paciente. Nós chamamos carinhosamente quem nós recebemos no templo de pacientes, porque nós somos um pronto-socorro. Uhum. Neste pronto-socorro, você vai receber um primeiro atendimento num trabalho de tronos vermelhos, né, que chama-se tronos vermelhos, que você é recebido por uma entidade de luz, um preto velho. Que aí entra a questão da mediunidade. Isso. Antes, Um dos médiuns um médium recebe uma entidade. E aí eu tô vendo que você falou preto velho, então tem um tempero da Umbanda aí, né? Então, da afro, das regiões afro. Tem muita, nós temos muitas semelhanças, né? Como eu falei um pouquinho em off, né, com você, com o kardecismo, que é uma doutrina qual respeitamos muito, né? Temos ali, consideramos uma doutrina irmã, vamos dizer assim. Aí tem esse primeiro contato com uma entidade. Com essa entidade. Que vem também trazer um acolhimento. Essa entidade vai se comunicar diretamente com o paciente, né? Manifestada, né? Incorporada neste médium. Ali o paciente vai ter a oportunidade de relatar aquilo que sofre. As suas dores,
sejam dores Sua aflição físicas, ali, o que quer que seja. Sejam dores físicas, sejam problemas familiares, sejam as suas buscas por um trabalho, por melhores condições profissionais, pelos seus desejos, né? Aquilo que deseja, né? Então, frustrações, dores em geral. Dores em gerais. E nesse primeiro contato é onde o paciente consegue colocar para fora aquilo que está no seu íntimo, no seu coração. Ele consegue desabafar ali as suas dores. E naquele trabalho, o que nós chamamos de uma manipulação. Uma manipulação de energia a fim de transformar aquela dor, retirar aquela dor e talvez, com muito amor, colocar um pouquinho de Jesus no coração. Já começa a plantar essa esperança ali. Vamos voltar na década de 60 um pouquinho, fazendo só um recorte aqui. Que a tia Neiva é viúva, 4 filhos, foi uma das primeiras, foi a primeira caminhoneira do Brasil. Primeira mulher caminhoneira. Tocando um caminhão mesmo, profissional, vaidosa, né? Bem, todas as imagens que a gente tem dela, sempre bem produzida, enfim. E ela recebe uma visão, é isso? Ela tem uma visão? Isso, assim como todos os médiuns, existe um momento do chamado da missão, o chamamento da missão da sua mediunidade. Mediunidade é uma ferramenta. Sim. Você recebe por conta da sua chegada nesse planeta, nesse plano, né? Em algum momento você vai colocar essa ferramenta disponível às necessidades daqueles que você se comprometeu. E a nossa mãe, que carinhosamente nós chamamos de nossa mãe, ela ficou viúva aos 22 anos. 4 filhos. Muito novo. 4 filhos, década de 60. Década de 60, imagina uma época... Que barra, né? Muito difícil. Para uma mulher. Principalmente, já era difícil para todos. Para uma mulher com 4 filhos... A gente está falando há pouco tempo, né? E ainda tinha... Se hoje ainda é difícil, imagina naquela época. Imagina naquele tempo. Ainda tinha a afilhada dela, que acompanhava, quem ela cuidava também. E ela decidiu não ficar dependente de ninguém. Ela decidiu ela mesma... Corajosa, né? Corajosíssima. Vou trabalhar. Um exemplo maravilhoso de coragem e dedicação à família, aos filhos, né? Ela, dentre várias opções profissionais, ela passou por foto, ela abriu um foto, né? Onde ela tirava fotos ali. Ela mascateou, vendia coisas, né? Passou por várias cidades, né? E para cuidar da família. E, em um dado momento, ali aos 32, 33 anos, ela... Esse 33 tem um... né? Tem um porquê, né? 33 está presente num monte de... Desde a idade de Jesus. Aí tá, vamos lá. Tia Neiva lá pelos 32, 33. Isso. Ela começaram a manifestar suas visões. Tia Neiva, ela era extremamente católica. Sim. Né? Praticante ali da igreja. Né? Então. Tinha uma fé muito grande, Nossa Senhora. E aquilo, para ela, ver espírito não fazia sentido nenhum, né? Porque católica e ver algo que os outros não estavam vendo já era também o princípio da loucura, né? Entender isso daí. Entender isso. Os médios, você é médium. A gente vai falar já um pouquinho como é que você encarou sua mediunidade também, que tudo é um processo. Tudo é um processo. Mas aí Tia Neiva apresenta-se para ela, a espiritualidade se apresenta para ela, né? O nosso mentor, que nós chamamos assim, responsável pela doutrina na Terra, chamado Pai Seta Branca, reduzindo um pouco para não ficar muito grande, ele apresenta para ela essa missão, que ela, como uma médium clarividente, teria uma missão muito grande com um planeta e com um grupo muito grande de espíritos. Ela, no primeiro momento, ela reluta, né? Ela tem um episódio que chega até a ser um pouco engraçado, que ela vai até um psiquiatra. Ela foi o padre, né? Na época não resolvia. E nesse episódio com o psiquiatra, ela relatando o psiquiatra, mas me conta, o que você vê e tal. E nisso se apresentou um espírito ao lado dela. Na consulta com o psiquiatra? Na consulta, frente a frente. E aí o espírito fala com ele. Fala com ele que você está me vendo. Aí ela, não. Aí o psiquiatra
muito sem entender. Não tá, tem alguém O aqui? que é isso, né? Ela tem um morto aqui. Ela fala, tá aqui, né, com poucos amigos, né? E ele... Inclusive, ele tá dizendo que é seu pai, faleceu há alguns meses e tal. Aí o psiquiatra Que isso. desabou em lágrimas ali e praticamente... Entendeu que não era quase que foi mental. um atendimento dela para ele, né? Sim. Então, dentre vários outros fenômenos. Deve ter tido vários... Aí ela vai e funda... Não, aí ela começa primeiro a entender a sua mediunidade. Porque começa a trabalhar, a se conhecer. Porque hoje, graças a ela, a minha mediunidade, eu encontrei um local onde eu pudesse desenvolvê-la com segurança. Graças à tia Neiva. Ela não tinha onde. Ela não tinha onde buscar esse desenvolvimento. Né? Então ela passou por um árduo processo de fazer a autocompreensão dos seus fenômenos mediúnicos, lógico, assistida pela espiritualidade, assistida por outros espíritos, para poder chegar no ponto de que a mediunidade fosse posta a serviço daqueles que a procurassem, né? Daqueles necessitados. Com você, como é que foi? Vamos fazer um outro recorte aqui, vamos para o mais atual. Então, como é que você sentiu que tinha algo diferente? Como eu falei, eu cheguei muito menino, né? Observando tudo que acontecia com a minha família, acontecia com a minha mãe e tal. E lá existe um atendimento tem um local para as crianças. Então, sim. Para mim, foi muito natural. Eu vi... Você não levou susto? Eu cresci com aquilo. Você vê? Você tem evidência? Não. Eu sou um médium doutrinador. O que é isso? O campo da atuação da minha mediunidade é através da minha intuição, através da minha mediunização. Uma sensibilidade que você tem. E todo o aspecto técnico para pôr em prática a minha doutrinação, seria isso. E sua mãe? Minha mãe, no primeiro momento, ela foi uma médium de incorporação. Né? Ela passou quase a vida toda como uma médium de incorporação, mas por conta de algumas questões de saúde... Ela foi e os espíritos foram deixando de incorporar e trabalhando de outra forma. Na verdade, é uma recomendação médica, na verdade. Sim. A gente não passa por cima das questões médicas, claro. Existem as recomendações, então... E os espíritos, creio que eles vão entender, obviamente. Obviamente, na verdade, se antecipam a isso, já sabem o que é possível ou não. Então, ela, no primeiro momento, foi médium de incorporação e hoje é uma médium doutrinadora. Agora, o médium doutrinador, ele foi um médium que a tia Neiva trouxe. O objetivo, o médium doutrinador tem por missão... através da emissão do seu magnético, né? do ectoplasma do fluido magnético animal, impregná-lo com esse amor crístico e colocar essas palavras saírem com essa impregnação e alcançarem encarnados e desencarnados. As palavras certas, né? As palavras certas, as palavras de amor, as mensagens de amor, elas possam alcançar o coração daquele que sofre, seja encarnado ou desencarnado. É muito interessante essa questão para a gente entender que vocês também ajudam a cuidar de quem desencarnou, ou no caso, quem morreu. Sim. Porque pelo menos a gente tem literatura e vê as pessoas, tem algumas pessoas que, vamos ver se eu vou falar correto, você me corrige, não aceitam que morreram, desencarnaram. Sim. Ainda estão muito presas ao plano material. A este plano, sim. E aí dá para ajudar essas pessoas também? Obviamente. Encontrarem o caminho? Obviamente. Esses espíritos nós chamamos de recém-desencarnados, né? Na grande maioria, ainda ficam presos pelos seus laços familiares, né? A este plano, e acabam abdicando muitas das vezes do seu processo de evolução. E só que isso coloca eles à mercê de outras falanges de espíritos, outros grupos de espíritos também menos esclarecidos, né? E isso afastando eles da caminhada evolutiva. E pela vontade de Jesus, a oportunidade desses espíritos chegarem aos determinados trabalhos que nós temos para poder assisti-los, eles recebem essa doutrinação.
impregnada, as palavras impregnadas com amor, nós emitimos esse fluido magnético que é assimilável por ele. Ele consegue assimilar essa energia. Entender. Porque ainda é próxima da faixa vibracional dele, ele consegue assimilar esse magnético e recebê-lo, aquilo de uma forma, vai dar a ele vai aliviar as dores dele e permitir que com esse alívio ele consiga encontrar novamente, direcionar o seu olhar para o caminho evolutivo e não para aquilo que possa causar a saída dele dessa caminhada. Dessa evolução. Né? Ele para de olhar, por exemplo, porque existem sentimentos de ódio, vingança, ganância, espíritos Tem um filme nacional que mostra muito isso, com o Ninguém é de Ninguém. Isso. Mostra claramente essa questão, quem puder assista. Muito legal. Do como que, às vezes, a pessoa, de acordo com a doutrina espiritualista, né, a crença espiritualista, pode ficar presa à questão material. Ele cria a própria... Ele nessa obsessão, ele acaba se aprisionando àquela condição e potencializando cada vez mais. Com o passar do tempo, ele vai potencializando e tornando cada vez mais prejudicial a ele e a quem ele está vinculado. Vou pedir o Ronaldo para colocar umas imagens aí do templo, lá em Brasília, né? Sim, lá em Planaltina. Agora, a gente está vendo aí, Alfredo, muitas pessoas com roupas coloridas, né? Uma vestimenta característica da doutrina do amanhecer. Por que essas cores? O que tem a ver essas cores, essas roupas? Por que isso? As cores. Mulheres muito bem produzidas, sim, né? Sim. De vestido, colorido. As cores, né? Nós tratamos... é muito familiar, muito comum para nós as cores. A nossa mãe, nas visitas, nas idas frequentes aos planos, ela, para trazer a doutrina, muitas energias ela via com as cores que elas representavam. Então, o colorido da doutrina tem total relação com essas energias que ela, às vezes, olha, meu filho, uma energia desobsessiva, ela tem um tom avermelhado. Então, aquilo criava um efeito visual para ela de um tom mais avermelhado. Então, as cores, elas estão diretamente relacionadas a essas energias, a essas forças, né, que chegam até nós. Então, nós temos marrom, que já é mais... que remete a São Francisco de Assis, que foi uma das encarnações de Pai Seta Branca, o nosso... Ah, interessante. Né? Esse líder espiritual de vocês é uma das encarnações de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Um dos nossos uniformes, a parte marrom da nossa calça, remete a São Francisco de Assis. Tem imagem do Seta Branca para a gente colocar, para ver como é que ele se apresentou para a Tia Neiva, né? E as indumentárias, as vestes, nós chamamos de indumentárias. Elas são ferramentas para a gente acessar e manipular energias e forças específicas, para que nos deem proteção e potencializem também a nossa capacidade de manipulação. Né? Então, seria, por exemplo, como... Não sei se o exemplo não vai ser o melhor possível, mas para um eletricista mexer numa rede elétrica, ele tem que estar parlamentado para protegido. Sim, e com as ferramentas... Bem correta essa analogia aí, né? E com as ferramentas corretas, ele potencializa o serviço. Agora, então tem cores que a gente deve evitar ou deve usar mais para estar bem? Isso tem alguma influência? Não. Para nós, não. Para nós, assim, as cores, elas têm um simbolismo. Elas vão acabar simbolizando para nós. Então, a cor que a pessoa gosta é essa mesma e tá tudo bem. A gente tenta... A gente toma bastante cuidado de, às vezes, isso não criar um misticismo, sabe? Uma coisa... superstições. Mas então, essa linha do misticismo é muito tênue, né? Anda muito, quase que paralelo à questão espiritualista. Isso. Né? Igual, por exemplo, porque acaba ficando uma coisa... A preocupação é que ela não se torne superstições. Sim. Né?
Nossa, deu tudo errado porque eu botei essa cor. Não é isso. Não tem que passar o Réveillon de branco, de amarelo, qualquer cor que você quiser. Se você for feliz. Seja feliz, você tem que ser feliz, né? Então, igual a gente pode dar um exemplo, né? Os nossos trabalhos lá, eu sei que você não perguntou, mas como a gente falou sobre as coisas... Traga informações. E eu usei uma palavra aqui que é muito comum no nosso cotidiano lá, que chama-se a parte de obsessão e desobsessão. Vamos explicar, tem muita gente que não tem a menor noção, né? Sim. O que é a obsessão? Então, a obsessão é a atuação de um determinado espírito sobre pode ser sobre um encarnado ou até mesmo obsessão sobre aquilo dos desejos dele, né? Daquilo das irrealizações dele. Então, cria-se ali, o espírito ele acaba mergulhando nessa obsessão e desvirtuando completamente a sua própria existência, em algumas vezes. Em alguns influenciando casos. Ali a pessoa. E isso levando a situações mais extremas de criando contaminações, se aproximando de pessoas, de encarnados ou até mesmo outros espíritos desencarnados, ali criando uma corrente pesada, né? E na doutrina a gente busca incessantemente, né, em todos os nossos trabalhos, a cura desobsessiva. Curar esses espíritos que, de qualquer que seja as justificativas que o levaram a um quadro obsessivo, né, uma atuação obsessiva sobre um encarnado, que oferecer para ele essa doutrina e essa cura desobsessiva que vai promover uma libertação ali do perseguidor com o perseguido, né? Agora, eu vi que você falou também de cores, você falou de entidades, você está falando de obsessão, né? E há portais que a gente consiga entrar em contato com outras dimensões? Então, porque para trabalhar com energia, né, me corrija aí se eu estiver errado, creio eu, você precisa de ter outras energias superiores. Tem que ter receptor, tem que ter transmissor. Né? E aí, isso acontece na doutrina do amanhecer? Sim. Nós temos, por exemplo, um grande portal, se você pesquisar na internet, nós temos a Estrela Candente, que é um trabalho maravilhoso, que tem por objetivo não um atendimento específico para uma pessoa, mas em favor de todo o planeta. Na manipulação de forças para o planeta, né? Para conflitos que possam estar acontecendo, dificuldades, desastres, onde a humanidade possa estar sofrendo de muitas vezes coletivamente ali. Você falou de uma coisa séria, o mundo hoje está um caos, né? Guerras, enfim, incompreensão, desrespeito, uma série de questões terríveis no mundo todo, né? Econômicas, políticas, religiosas. O que a espiritualidade orienta vocês, enquanto você que é um coordenador, um médium, uma liderança? Eles falam alguma coisa? Calma aqui, calma ali. Isso na nossa Constituição, na nossa missão, na chegada do doutrinador na Terra, o Pai Seta Branca já anunciava através da nossa mãe qual era o nosso objetivo. O nosso objetivo é o socorro final, ao socorro daqueles que vão passar por esses problemas. A doutrina nos prepara para que a gente possa dar acalento, a gente possa oferecer a esses que vão passar por estas dores, oferecê-los o amor, a cura, oferecer a perseverança, a fé, tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos preparados já nesta parte da missão como doutrinadores do amanhecer, como médios, membros desta doutrina, é o socorro final. É socorrer realmente aquele que já procurou, que já bateu em todas as portas e não encontrou, que a gente tenha a oportunidade de encontrá-lo. E com muito amor, se possível for, colocar
confirmar Jesus no coração dele. Para vocês também, a gente já conversou aqui com, vou até deixar o card aí para quem quiser ver, né? Com o Caê, o Alexandre Caê, sobre o kardecismo. Vocês também acreditam que nós estamos aqui com espíritos? Óbvio. Sim. É mais ou menos parecido o essa tempo questão. todo, o tempo todo. Todo lugar tem Todo lugar, espíritos todo lugar. querendo ajudar ou querendo ajuda. Sim, sim. São planos e dimensões, né? Nós temos planos, dimensões, existem dimensões muito próximas à Terra, existem planos muito mais evoluídos, né? Então, a gente está blindado por uma camada, né, que não permite que a gente tenha esse contato direto visual, né? Algumas pessoas veem, alguns médios veem. Alguns médios, né? Mas aí não, a ampla maioria as pessoas a gente não vê, não é no meu caso, né? Não sei o seu, a gente não consegue. Não, eu não tenho mediunidade, eu não vejo nada. Não. Mas eu também não vejo, não. Mas como médium doutrinador, a gente sente a transformação do ambiente. Agora, aí você falou, a pessoa chega lá, primeiro atendimento com uma entidade que o acolhe, né? E dependendo de cada grau, de cada dificuldade, ele vai passando por outros médiuns. Imagina um pronto-socorro mesmo, Sim. um hospital. Faz uma triagem ali, primeiro acolhimento. Quando você senta ali para falar com o preto velho, quando você se acomoda ali para falar com ele, ali você vai colocar suas dores. Sim. Você vai despejar ali, você vai dizer tudo. Se você abriu vai ali, chorar, falou seu problema. você vai. E o preto velho com uma linguagem, aquele jeitinho, aquela humildade daquele espírito tão iluminado, tão evoluído, mas com tanta simplicidade, com tanto amor, ele consegue ir dentro do coração, lá naquele ponto aonde precisa daquela palavra de amor e carinho para cicatrizar aquela dor. Então, ele leva aquela mensagem. Essa mensagem, não perceba que ela não é só a mensagem do espírito, mas existe a impregnação energética do médium, do seu amor, do ectoplasma do médium, que também é manipulado naquele trabalho. Alcança aquele paciente. Naquele atendimento, dadas as condições óbvias de merecimento, né, porque a gente não pode esquecer nunca da questão de merecimento, daquilo que é pertinente à sua caminhada kármica naquele momento. Permitido, né? Permitido. Porque existem jornadas que tem que passar. Óbvio, né? Que você tem Faz que passar parte. por ela. Você tem que passar por ela. Você só vai decidir como você vai passar. Se você vai passar com fé e perseverança ou com dor e sofrimento. Mas você vai ter que passar, né? Então, nesse atendimento, o preto velho, entendendo o quadro deste paciente, ele vai designar os trabalhos que este paciente precisa passar dentro das curas que ele precisa. E nós temos, então, os setores de trabalhos destinados para cada manipulação específica de cura. Então, cura do corpo físico, né? Cura do corpo espiritual, né? Manipulação, alívio de correntes negativas, né? Que possam estar atrapalhando a vida desse paciente, ódio, vingança, desespero, inveja. Então, tudo isso, trabalho por trabalho, ele vai sendo indicado. Lembrando que todos os trabalhos, a manipulação busca a cura desobsessiva. Sempre a cura desobsessiva. Agora, uma outra questão também. Existe o que vocês de materialização usam lá? Água, nós temos incenso, eu vi algumas cenas. Sim, nós temos... incenso mesmo? É um defumador. Defumador. Chamamos, né? É a base de mescla, né? Sim, a mescla. sim. Alguns trabalhos requerem o uso Sim. dessa mescla. Nós temos a água fluídica, a água fluidificada, que fica no interior do templo, que os pacientes médiuns levam para casa para consumirem. Continuar ela tá ali com impregnações, foi manipulada com energias específicas, né? Para que possa ser utilizada em casa. Tem alguma influência indígena também, da cultura
Tem sim. Nós temos... Vocês conseguiram fazer uma mesclagem de muita coisa boa. É porque nós habitamos... Vocês que eu digo, a Tia Neiva, o Seta Branca, e enfim, toda essa equipe espiritual e terrena, vocês conseguiram... Nós habitamos esse planeta muitas vezes, né? Nós aproximadamente entre 19 e 21 encarnações. Então vamos tentar lembrar. A gente falou aí de culturas e influências indígenas, né, dos povos originários. Sim. Falamos aí da Umbanda, afro, né? Kardecismo, cristianismo, obviamente, né? Você falou muito de Jesus. Não é uma cromoterapia, mas é um estudo da aura, algo mais, seria, né? Da energia. Sim, tem uma proximidade, mas não trata diretamente pelo efeito das cores, vamos dizer assim. Mas dá para se entender que cada cor pode ter um significado. É como a tia via, né? É como a nossa mãe via quando ela estava quando ela fazia presente nos planos ali, às vezes recebendo orientações, vendo determinados quadros, era como ela via as energias se manifestarem, chegarem. Então elas chegavam com essas cores, né? Então, na verdade, não é uma coisa que está mais associada ao aspecto da manipulação do que mesmo, vamos dizer, a cor propriamente dita. É como mais associada à parte vibracional daquela energia do que a cor propriamente dita. E a água tem um poder curador? Nesse aspecto da nossa, por exemplo, no caso da nossa água fluidificada, a gente tem, ela é manipulada para aquilo, né? Mas nós temos, por exemplo, a água está diretamente ligada a tudo, né? Nós temos lá no Templo Mãe a Cachoeira do Jaguar, né? Que tem uma história muito bonita, né? Lá em Brasília. Lá no Templo Mãe nós temos um lago de nossa mãe Iemanjá que foi preparado para que a gente pudesse manipular essas forças em favor do planeta. Então a água está diretamente ligada a tudo isso. Aqui no estado vocês têm quantos templos? 5 templos. 5 templos, né? A Grande Vitória, tem um em Cachoeiro. Como que as pessoas conseguem... Tem um site para conseguir entrar em contato, buscar? Temos. Os endereços estão disponíveis já na internet, né? Nós não temos o hábito de divulgações, sabe? Sim. A gente não... Mas como que a pessoa... Pô, eu me identifiquei, eu acho que eu preciso entrar em contato. Qual o caminho? O caminho por exemplo, primeiro ver o templo mais próximo, né? Aquele mais confortável aí para... Aquele que você vai ter condições de alcançar. Os templos têm dias específicos, né? Exceto o templo de Vila Velha, chamado Templo Magano, o Templo Magano de Vila Velha atende todos os dias, né? Trabalho diário aí. Segundas, terças, quintas e sextas com um trabalho de pronto-socorro, que é um atendimento que está disponível ali. Quartas, sábados e domingos com o trabalho oficial, que tem todos os trabalhos, tem todo o atendimento, ele está super potencializado com todos os trabalhos. Os demais templos... atendimento, o Templo de Guarapari, quarta e domingo, o Templo de Serra, sábado e domingo, São Mateus e Cachoeiro aos domingos, né? A partir das 15 horas. Não precisa de convite, não precisa... A porta está aberta para quem precisa. Não precisa conhecer ninguém. Chegou lá às 15 horas, vai ser acolhido, vai ser recebido, vai ser conduzido, né? Todo esse trabalho, Lipaus, é fé ou é certeza? Por que vocês estão nessa missão? É fé. É fé. É fé, acima de tudo, perseverança, sabe? Acreditar que mesmo com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, foi me dado um melhor motivo de existência, de poder oferecer o que eu tenho em favor de quem menos tem. E muitas das vezes a gente se coloca em condições menores, limitadas, e só entende o tamanho da nossa força quando vê, às vezes, alguém que está sofrendo ainda mais do que a gente. E é onde você inconscientemente, às vezes, você se coloca forte o suficiente para oferecer ajuda.
nós somos limitados enquanto encarnados neste plano, mas somos espíritos com muitas oportunidades, com muitas valências. E à medida que a gente vai se conscientizando de que a caridade e o amor são fundamentais para a evolução do espírito, à medida que a gente começa a tentar entregar um pouco mais de nós em favor daquela pessoa que você às vezes nunca nem viu na vida. Porque algumas pessoas você não vão nem ver de novo. E às vezes elas vão lá, conseguem uma orientação, talvez não voltem. Você não vai ver. E a gente espera que ele vá até lá, que se ele não precisa acreditar em nada que ele viu, mas que ele saia de lá acreditando mais nele mesmo. Interessante. Que ele possa sair de lá mais fortalecido nele mesmo. Tá? Ou na sua fé, na sua perseverança, seja católico, mas evangélico, qualquer. Mas que ele não desista. Porque as abordagens, nós estamos falando aqui de situações de templo, de situações que eu estou dentro do templo. É muito fácil você ter amor, você ter um olhar quando você está dentro do templo cercado de tudo, mas as abordagens podem acontecer com você num ponto de ônibus. Uhum. Você pode o tempo todo a gente está suscetível a... Você pode estar com uma energia que aquela pessoa, naquele instante, viu em você a luz que ela precisava. E você pode oferecer a ela uma palavra de amor que vai, muitas das vezes, mudar toda a rota que ela poderia ter um insucesso. O mundo está precisando disso, Alfredo? O mundo precisa cada vez mais. Né? O mundo precisa cada vez mais de um olhar caridoso. As pessoas esqueceram de olhar para o lado, estão olhando só para o celular. Uma tríade nossa, lá na nossa doutrina, né? São 3 pilares que a gente nunca se esquece o tempo todo. A gente tem que estar se lembrando, tem que estar constantemente se lembrando. Que é humildade, tolerância e amor. Humildade, tolerância e amor. Humildade, tolerância e amor. Porque o mundo vem, como você falou, todo mundo olhando para a tela do celular. É todo tempo ninguém com tempo para ninguém. Né? Então, quanto vale um segundo de tempo? Né? E isso para quem precisa. Para quem precisa. Então, quando você mais que diamante. Mais do que não tem dinheiro que compra. Não tem dinheiro que compra. E o mundo está carente as pessoas. Tem muita gente querendo só ser ouvida, querendo um lenitivo, um acolhimento ali de ser ouvido, de colocar a sua dor para fora. Quando você coloca esse sofrimento do coração para fora, você abre espaço. Você abre espaço para colocar o amor de Jesus, colocar Jesus no coração da pessoa e oferecer ali talvez um novo caminho. Dizem que quando o papo é bom, passa rápido, né? A gente já está chegando na reta aí. Vamos fazer um bate-bola para a gente entender um pouco mais a doutrina do amanhecer. Pode ser? Pode ser. Você fala respostas sim ou não, ou curtas, enfim, vamos lá. Para a doutrina do amanhecer, a gente desencarna. Desencarna. E a gente vai para onde? Você vai ocupar o plano a qual você evolutivamente está compatível. Eu não vou para onde está todo mundo igual. Vou para um plano que eu tenho condição de... Para você ocupar um plano, vibracionalmente, você tem que estar compatível com ele. Evolutivamente, você tem que estar compatível com ele. Entendi. E evolução é consciência, né? É muito da consciência. Você ser consciente, você sabe onde você pode estar. Ou não. Bom, a gente... Então, que demore muito, né, gente? A gente desencarna e vai para esse plano. E aí, eu volto para continuar uma missão. E por que eu volto? A reencarnação é uma dádiva, né? O processo reencarnatório não é tão rápido, não é tão simples. Né? Um merecimento gigantesco, é uma oportunidade gigantesca. É uma forma de resgatar débitos gigantesca. Eu volto para resgatar esse débito com alguém próximo? Com aqueles que você lesou
em vidas passadas, aquele que você impediu o processo evolutivo. Então todo encontro nessa vida não é à toa. Nenhum deles. Para vocês, a gente está aqui hoje, além de divulgar, claro, né, um podcast. Sim. Você está aqui, tem tudo um... Sim, sempre tem uma relação. Lógico que a relação de reajustes, né, ela está muito mais ligada àquelas relações mais próximas que você vem a ter. Mas você pode ter reajustes que você vai ter ali 10 minutos. São 10 minutos de uma existência que você nunca mais vai ver na que sua você vida. encontrou, que você teve aquele momento que você vai ter 10 minutos para agir corretamente e resgatar aquela dívida. Aquele ponto em especial ali. E se você estiver distraído, você pode até deixar passar e não resgatar. Mas há pequenos milagres na vida que se você parar e pensar, Sim. é alguém que te ajudou numa coisa, alguém que... Sim, aqui ou ali. E falando um pouco mais da questão da mediunidade, como que a pessoa busca uma ajuda se ela sente que tem algo diferente? A mediunidade, geralmente as pessoas não associam logo de cara a uma mediunidade, né? Parece que tenta algumas outras buscas ali, mas a mediunidade é um chamamento, amor. Pode ser com 15, com 20, com 30, com 50 anos de idade. A mediunidade ela está sempre presente com você. Vai ter um momento que você vai ter que desenvolvê-la e colocá-la em prática. Ou não. Ou não. Não necessariamente. Ela vai sofrer por buscar, não quero, se for, eu tenho outra fé. Não. Mas nem sempre a mediunidade vai estar atrelada a uma religião. Entendi. Sabe? Às vezes o médium, ele pode ser médium, mas não ter uma... Dentro do contexto missionário dele, de colocar em prática aquela mediunidade, pode ser de várias formas. Ele pode estar colocando, não utilizando diretamente o fenômeno da sua mediunidade, mas está dentro da prática da caridade. Muito interessante. Entendeu? Isso. Então isso pode ser uma aplicação daquilo que é o fator missionário de você estar pela caridade. Agora, Alfredo, a gente vai evoluindo, até aonde a gente vai? Tem planos infindáveis, vamos dizer assim, em termos de... Tem algum plano que aí não precisa voltar mais para encarnar, para reencarnar? Tem. Seta Branca, por exemplo, talvez não reencarne mais? Então, A entidade, né? A gente tem... As informações dão conta que não tem... Ele já chegou no estágio... Mas só também, que, né? O currículo que tem São Francisco de Assis, outras passagens que ele deve ter tido, né? E agora... Se a gente parar para pensar que o próprio Deus se fez carne nessa terra... Exatamente. Então... Nada é impossível. Nada nesse aspecto, nada é impossível. Dada a missão... Porque esses espíritos evoluídos, eles estão a serviço... Eles estão com Jesus. Eles estão por Jesus. E dentro daquilo que é um desígnio do próprio Jesus Cristo, eles vão atender o que for necessário. Se for necessário estar aqui mais uma vez, eles vão estar para a missão a serviço de Jesus todo o tempo, né? Mas a gente entende que neste ponto, né, a nossa pequena compreensão, a gente imagina que já não se faz, né, vamos dizer, necessário, porque já há uma cadeia evolutiva acontecendo e já seguindo o curso das coisas, né? Então que eles já alcançaram, já vieram, já trouxeram, já realizaram, inclusive, né? Já entregaram mais do que foi pedido, né? E aí já criaram... Tá com hora extra na casa. Criaram uma compreensão do Cristo, de Jesus Cristo, tão grande, uma harmonia tão bela, que já não se faz mais necessário para eles. Para eles não têm necessidade do processo reencarnatório. Só se for uma missão superior. Se for uma missão superior, algo para uma composição
uma transformação, algo do tipo, uma coisa muito que vai exigir muito, né? É o que a gente eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Quero dedicar esse episódio aí a Cátia Sartório e ao esposo dela. Um abraço a Cátia, um abraço ao tio Raul, que eu chamo carinhosamente. Isso aí, que é o presidente? Triada presidente Ipuarã, presidente da Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer. Isso aí. Filho de Tia Neiva. Isso, filho da Tia Neiva. Então, nós temos outros, junto com o Trino Ipuarã, nós temos outros 3 trinos. Trino Tanarã, mestre Raulzinho, filho do mestre Raul. Trino Olatano, mestre Alex Arthur. E Trino Luanã, mestre Ivan Zelaya. São os trinos que conduzem a doutrina, né, a nível Brasil e mundial. Né? Nós temos então está dedicado a todos vocês aí esse episódio. Se me permitir, eu queria mandar um abraço para os nossos... À vontade. Eu quero, inclusive, antes de você, eu quero te pedir para você encerrar com uma mensagem, pode ser? Pode ser. Pessoal, você que esteve até agora, mete o dedão no like aí, deixa seu comentário, compartilhe, mande esse vídeo para pessoas que precisam ouvir uma mensagem dessa e principalmente que precisam cuidar da sua espiritualidade, da sua saúde, dos seus problemas, porque aqui a gente também quer servir de portador de boas notícias, tá? Pode encerrar, fica à vontade aí. Você quer mandar um abraço? Eu quero agradecer. Aí, ó, a câmera é sua. Eu primeiro agradecer você, Ramon, pela oportunidade. Uma honra te receber aqui, tá? Muito obrigado. Com você aqui, com toda a sua equipe, agradecer a recepção de vocês aqui. Mandar um abraço para os nossos mestres, nosso corpo mediúnico no Espírito Santo. Os capixabas, né? Os capixabas. Manda aí um alô aí. De todos os templos do Espírito Santo. Que estão sempre ali à disposição da espiritualidade para poder atender todos aqueles necessitados que chegam. Um abraço especial para o adjunto Magano, mestre Leandro, que é o presidente do Templo de Vila Velha, adjunto Itupurã, mestre de Jefferson, presidente do Templo de Guarapari, adjunto Abaleso, mestre Abrantes, presidente do Templo de Cachoeiro, adjunto Arafã, mestre Martim, presidente do Templo de Serra, e adjunto Uranor, presidente, mestre adjunto Uranor, mestre Wilson, presidente do Templo de São Mateus. Esses são os templos que estão abertos, à disposição. Fazer o convite à sua audiência, que sim. pode ficar sempre que quiser, quando quiser, em qualquer tempo. Vá conhecer, gente. Primeiro conheça, quiser fazer entenda, uma visita, o né? templo está aberto, está à disposição de todos. Dizer que foi um prazer enorme estar aqui. Puder deixar uma mensagem para quem está assistindo, Sim. Vamos encerrar com a sua mensagem. Inspirado ou não, ou do seu coração, fique à vontade, tá bom? Então vou começar com uma frasezinha que a gente usa para tudo, chama-se Salve Deus. Salve Deus. Que nessa oportunidade, aqueles que estiverem assistindo, que possam buscar dentro de vocês, que possam buscar Jesus, pois Ele vai oferecer, vai entregar a vocês o caminho, esse caminho de evolução, vai permitir que aquilo que a gente tenha que passar, que às vezes é inevitável, mas que a gente passe fortalecido, que a gente esteja em Cristo fortalecido, que a luz de Jesus possa chegar ao coração de todos e que a felicidade possa reinar nos lares de todos vocês. E sempre que precisarem, os templos vão estar à disposição, a doutrina do Vale do Amanhecer vai estar à disposição para oferecer o que for possível para ajudar na sua caminhada, ajudar na sua evolução, ajudar nas suas dores, aquilo que for possível, que for aquilo que a gente puder oferecer mesmo com muito amor, a gente vai estar ali dedicado, oferecendo para os nossos irmãos que necessitados chegarem até nós. Salve Obrigado. Deus. Salve Deus. Até o próximo episódio, pessoal.